Alô, alô, meu nome é Ana Cláudia Dama, sou uma autora portuguesa publicada e hoje venho-vos falar de gráficas. Se me têm seguido nestes últimos meses, sabem que eu tenho andado a tentar desmistificar todo o trabalho que vai por trás de publicar um livro, desde ter ideias para escrevê-lo, até à sua publicação. E no mês passado eu fiz um vídeo sobre como paginar um livro. E falei-vos que muitas das vezes quando estamos a paginar temos de já ter uma ideia da gráfica com que queremos trabalhar e então hoje vou-vos explicar porquê. Primeiro, óbvio, é sempre bom contactar algumas gráficas, fazer uma lista, ver qual delas é que realmente vai fazer o trabalho como nós o queremos. Se queremos um livro com bandanas, se a gráfica faz os marcadores ou se temos de pedir a uma outra gráfica para os fazer, etc. E uma das coisas que é bastante importante falar com a gráfica antes de começarmos a paginar o livro é as medidas do livro. Há gráficas que fazem qualquer tamanho que o cliente pedir, há outras que só trabalham com certos tipos de materiais e de tamanhos de livros, por isso é sempre importante falar com a gráfica antes de começar a paginar o livro, porque depois nos programas de paginação eles vão pedir o tamanho do livro e lá está, como veem, isso é bastante importante. Depois, claro, é importante também para o designer que for fazer a capa do livro saber certas coisas da gráfica, como, por exemplo, o papel que eles usam para a capa, porque dependendo do papel e se tem brilho, se é mate, etc., isso tudo pode influenciar a cor final do produto. Foi bastante aparente que o meu livro não vale nada. Eu trabalhei com um par de designers para a capa deste livro e a capa não é só a parte da frente, é tudo o que envolve a capa. Óbvio que o material é importante, porque eu vou-vos deixar aqui a primeira capa final do livro, que depois de se fazer os testes com o material que seria usado para a capa, teve de ser alterado para esta versão, que digitalmente pode parecer mais clara e muito mais leve do que eu estava a pensar. A verdade é que com a finalização a capa ficou exatamente da mesma cor que o primeiro exemplo. Não só é importante saber do material, como também é importante, óbvio, saber qual é a dimensão da lombada. E isto só nos pode ser dito na gráfica por causa do papel que eles usam. Este papel, o papel que vai dentro do miolo de sua gráfica, é que sabe realmente, consoante as gramas e o número de papéis que são usados, qual é os milímetros ou centímetros da lombada. E óbvio que nós só conseguimos dizer isso à gráfica quando temos a paginação completa, mas como veem, a paginação e o falar com a gráfica está muito alinhado. Depois de nós termos as medidas com as quais queremos o livro, se a gráfica fizer com as medidas que nós quisermos, ou falarmos com a gráfica e vermos então quais as medidas que há para livros nessa gráfica, então paginamos com essa medida, vamos chegar a um número final de páginas e então voltamos a contactar a gráfica para perguntar quantos milímetros dá uma lombada com um livro com a quantidade de páginas do programa de paginação. Isto vai alterando de gráfica para gráfica exatamente por causa do tamanho e tipo de papel que eles usarem lá. Antes de dares o livro por paginado, tens de fazer a ficha técnica do mesmo, não é? A maior parte dos livros tem uma ficha técnica, que é a primeira página que vem antes das dedicatórias e depois da página primária. E então aqui na ficha técnica nós normalmente colocamos não só o autor e o título do livro, como também colocamos o ISBN e o depósito legal. O ISBN é uma coisa diferente, temos de ser nós a comprá-los quando somos autores independentes. Eu vou deixar um link abaixo para vocês saberem como fazer, mas o depósito legal tem de ser feito pela gráfica. Depois de já termos tudo paginado, antes de exportar essa paginação para PDF, para junto com a capa, a gráfica imprimir-nos o livro, temos de pedir à gráfica o depósito legal. Eles só pedem o título, o autor e quantidade de páginas. E então aí a gráfica envia-nos o número do depósito legal e eu vou deixar toda essa informação num dos links da descrição aí em baixo para vocês lerem à vossa vontade. Depois de terem o depósito legal, então podem escrevê-lo nas primeiras páginas do livro e exportar o livro para PDF. Óbvio que antes de todas estas conversas é importante vocês fazerem uma cábula
e perguntarem a variadas gráficas perto de vocês ou não, de outra nacionalidade ou não, pode ser qualquer gráfica que vocês queiram que entregue em Portugal, para saber de orçamentos, para verem qual é o melhor aplicado a vocês, claro. Eu não queria gastar mais de 1000 euros na gráfica e também não queria que fosse uma gráfica estrangeira para conseguir ter um livro totalmente feito em Portugal. Mas isto vai depender muito, claro, do que vocês querem para o vosso livro. Eu até posso deixar aqui o exemplo da cábula que eu fiz para enviar para todas as gráficas à procura de vários orçamentos, não é? Eu enviei esta cábula, vieram de umas 10 gráficas o orçamento e a partir daí eu vi com qual delas gostaria de trabalhar. A gráfica vai sempre pedir, claro, se tem alguma data limite para entrega e, claro, depende muito também de quantos exemplares querem para imprimir. E atenção, podemos pedir orçamentos sobre 50 exemplares, 100 exemplares, 200 exemplares, 1000 exemplares, para ver qual é a diferença e o quão barato fica a impressão por exemplar. Sendo que se for em Portugal, não convém imprimirem menos de 100 livros, porque não compensa muito em relação ao valor que querem vender o livro. O preço por exemplar vai ficar muito mais caro. E eu explicar-vos isto mais à frente num vídeo dos próximos meses. É uma parte que envolve um bocadinho mais de conversa entre pessoas, sim, em especial se não formos nós os designers da nossa própria capa, mas eu gosto bastante desta troca de informações e no meu caso eu recebi o livro com 1 semana e meia de diferença, ou seja, eu paguei e encomendei a edição numa semana e meia antes de os receber em casa, portanto foi bastante rápido. A impressão ficou perfeita e não há muito mais a dizer sobre o mistério de como imprimir um livro físico em Portugal. Portanto, ficamos por aqui. Já sabem que se tiverem perguntas podem nas deixar nos comentários em baixo ou seguirem-me no Instagram e lemos-nos por aí. Thank you.